Bom dia. Oi, Gabriel. Bom dia. Tudo bem? Sama. Nosso horário mudou hoje, né, gente? Aí tem gente, será que não tá sabendo? Tá chegando aí, vamos ver. Oi, Mari, professora. bom dia. Tudo bem? Nosso Sim, horário tá diferente hoje, né? percebi. Mudou por causa da matemática. Ai, meu Deus. Ai, Bom dia. bom dia. Peraí. Bom dia, Marco, Matheus, Carlos, Gui, Miguel. Oi, Maria Eduarda. Bom dia, meu amor. Gente, enquanto vocês estão chegando aí, vão colocando o nome no chat para prof. Felipe, bom dia. E eu queria fazer um comentário antes da gente iniciar nossa aula sobre a aula de produção de texto. Crônica, né? Eu recebi as crônicas de vocês, eu não respondi ainda, tá? Mas eu já li quase todas, mas é que eu não comentei ainda. Qual E crônica? eu fiquei muito feliz do que eu vi, pelo que eu vi, tá? Eu tô muito feliz. Tanto na estrutura da crônica, como vocês capricharam. Todo mundo usou parágrafo, dividiu o texto, começo, meio e fim. Gente, que orgulho, que evolução que vocês tiveram do primeiro texto para esse. Eu tô muito orgulhosa de verdade, tá? Algumas histórias maravilhosas, crônicas deslumbrantes. Outras, faltou alguma coisinha, faltou a parte crítica, mas daí eu vou escrever ali para vocês. Nada problemático, tudo que a gente pode melhorar numa segunda vez, por isso que eu vou comentar com vocês hoje. Mas, assim, eu não tenho aqui no meu... Eu não achei no meu... Ah, tenho sim. Eu tenho, assim, no meu Zoom aqui. Palminhas para vocês. Hoje as palminhas são minhas para vocês, tá? Eu tô muito feliz de verdade. De verdade, gente. Continue assim, tá bom? Quem entregou tá de parabéns e merece minhas palminhas. Quem não entregou, eu não consigo saber, tá? Mas quem entregou tá de parabéns. Eu tô muito feliz. E agora nós vamos trabalhar mais uma crônica hoje. E daí nós vamos continuar falando a respeito disso, pelo menos dessa aula. Combinado? Teve lá crônica sobre, eu achei muito legal, sobre as salas de aula de diferentes formas. Teve gente que relatou algo que aconteceu dentro da escola. Tem gente que falou que um dia que estava assistindo a aula e entrou um cachorro na sala de aula, né? E pode ter sido exagerado, né? Mas era assim que era para fazer a crônica. Tem gente que falou de prova, tem gente que falou de intervalo. Gente, tá super certo. Porque a gente tem que tomar cuidado numa crônica, quando a gente for escrever, para nossa crônica ficar interessante. Tem crônica que tá certa, mas ela faltou essa parte crítica. Lembrando que crítica não é sempre ruim, né? Por exemplo, se eu falo, não tô falando do tema da escola, tô falando do tema geral. Ah, eu falo que eu acordei e eu percebi que eu precisava caminhar um pouco, eu dei uma volta no quarteirão, voltei, mas eu fiquei cansada e deitei de novo. É legal ler um texto assim? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá, meus amores? Só isso. Então leia o texto, veja se está interessante, se está agradável de se ler, se realmente está passando alguma mensagem, tá bom, meus amores? Só isso. Combinado? Mas o resto vocês estão de parabéns. E tem gente que fez isso, colocou a parte Eu fiz crítica. da minha A antiga maioria escola. sim. Tem gente que faltou um pouquinho. Combinado? Mas eu tô muito feliz. Eu vou Eu fiz da minha compartilhar antiga a tela. escola, porque eu não conhecia nenhuma história daqui no colégio, então eu fiz da minha antiga escola, que eu já fiquei Ah, anos. sim. Porque Eu eu sei que é nada, isso cresci não tem naquela escola, problema. praticamente. Outra coisa que eu achei legal, eu vi que a maioria escreveu na primeira pessoa, tá certo, usou o narrador personagem. Colocaram poucos personagens, alguns nem colocaram, era só o narrador, tá certo também. Tá bom, meus amores, vocês estão de parabéns. Agora eu quero que vocês peguem um livro na página 10, porque vocês vão avaliar a redação de vocês, lembra?
Quem não mandou o nome para mim ainda no chat, por gentileza, coloque, porque na hora que eu for fazer a chamada, eu olho no chat e falo, gente, mas a pessoa não colocou. Aí eu tenho que ficar entrando no vídeo para ver. Por favor. Isso, obrigada. Vamos lá. A crônica tem um título? Sim. Pelo menos todas que eu encontrei ali tinham título, tá? Que me mandou, né? Pelo menos. A história é contada por um narrador? Todas que me enviaram, sim. Certo? É uma narrativa breve e simples? Gente, ter 30 linhas é uma narrativa breve, tá? Não é longa. Então, sim. Todo mundo fez até 30 linhas. Pelo menos que me entregou. A linguagem usada foi informal? Sim, vocês usaram a linguagem do dia a dia, que é o que eu pedi, correto. Tá? Daí vocês avaliam a de vocês. Tem gente que fez assim, que me entregou, ele fez um textinho muito curtinho, né? De um parágrafo. Aí eu pedi para refazer, tá bom, gente? Vamos lá. Eu fiz 19 linhas. Essa crônica aqui é aquela que eu comentei com vocês, de um livro que o menininho encontrou o livro depois de... Aliás, ele já era um senhor e lembrou de uma história que aconteceu na escola, que ele achou que o menino tinha roubado o livro dele. Lembra? Contei para vocês na última aula isso. Eu achei a crônica e depois eu leio para vocês, porque não é ela que eu quero trabalhar hoje. Eu quero trabalhar essa crônica aqui. Chama-se É Preciso Vigiar de Perto Esses Senhores Desobedientes. É por Rafael Sete Câmara. Esse Rafael, ele é um cronista. Ele escreve sobre diversos temas. Ele tem um blog, tá? Qual página? Oi, Amabile. Qual página? Não é página. Isso aqui eu trouxe. Agora você guarda o livro. Não é página. É uma coisa à parte, tá bom? Nós vamos ler aqui na aula, só. Tá? Daí eu vou explicar por quê. O que vocês acham que fala essa crônica só pelo título? É preciso vigiar de perto esses senhores desobedientes. Sem ler o resto do texto. Sobre o filho. As crianças. Sobre o quê? Sobre crianças. Sobre crianças? Senhores As desobedientes? criancinhas pequenas são desobedientes. Eu acho que são o... Não, falei errado. Eu acho que são sobre, tipo... Ou sobre os filhos do homem, ou sobre o pai e o avô do homem. Alguma bem, coisa Gui. assim. Vamos lá, eu vou começar a ler, mas ele vai contar um pouquinho sobre essa época que nós estamos vivendo, sobre o Covid, sobre as pessoas que querem ficarem em casa. Então, eu achei bem interessante a gente ler essa crônica, porque tem muito a ver com o nosso dia a dia. A crônica é assim, é legal a gente escrever algo que aconteceu antes, mas o que a gente vai escrever algo que está acontecendo agora, eu acho até mais fácil, né? E assim, a visão dessa pessoa referente a isso. Eu vou começar a ler, aí eu vou pedir para vocês irem continuando, pode ser? Porque senão fica cansativo só a minha voz, tá? Mas eu vou começar só para empolgá-los aí, porque às vezes eu fico ali no começo pedindo, ninguém quer ler no começo, né? Então eu vou começar. Vou ler esses dois primeiros, depois eu peço, beleza? Quem colocar no chat, tem gente que já colocou aqui no chat que quer ler, puder passar para mim, eu agradeço. Meus pais e avós me criaram cheio de sonhos de conhecer o mundo, mas agora luto para convencê-los de que é preciso ficar em casa. Em meio a uma pandemia global que não se via há gerações, me pego tentando persuadir gente com várias décadas de vida de que essa não é uma crise qualquer. É um acontecimento que vai definir o mundo nos próximos 50 anos e que oferece um número ilimitado de riscos, principalmente para certos grupos. Então, aqui, meus amores, persuadir, a palavrinha persuadir quer dizer convencer. Ele luta em convencer pessoas mais velhas para ficar em casa, né? Absolutamente neurótico, é assim que estou antes de completar uma semana de confinamento. Então, isso aqui foi escrito lá no começo da quarentena. Meu problema não é o medo de pegar o Covid-19, a doença transmitida pelo novo coronavírus. É pegar, nem sentir isso e acabar transmitido para pessoas do grupo de risco, em especial aqueles que amo. Agora, vamos lá.
Mariana, continua. Você lê esse parágrafo para mim, Mari, por gentileza, Mariana Olivato. Leia. A preocupação, Só o primeiro parágrafo, né? só. A preocupação é tanta que pensei 2 vezes antes de visitar os meus avós, algo que normalmente faço dia sim, outro também. Fui no começo da semana, mas para isso medi várias vezes minha temperatura. Permaneci distante durante a visita, evitando abraços e beijos. Lavei as mãos uma dezena de vezes e limpei cuidadosamente todas as superfícies em que toquei. Tão preocupado em apagar digitais quanto um serial killer após um dia de trabalho. Obrigada, Mari. Gente, vocês escutaram? Olha, vocês leram isso? Vamos interpretar isso aqui que ele escreveu. Ele falou que ele pensou 2 vezes antes de visitar os avós, mas quando ele resolveu ir, ele mediu várias vezes a temperatura e aonde ele tocava, ele limpava. Por isso que ele falou assim, tão preocupado em apagar digitais quanto o serial killer após um dia de trabalho. O que é serial killer? São Aquele- assassinos. Aqueles Killers são assassinos. É o cara que fica matando pessoas É, pra descobrirem ele. Eu conheço isso. dos filmes, né? Aqueles assassinos. É. Mas eu Não tô só do parecendo um filme, Jessica assassino Killer. limpando a cena do crime, né? De tanto que eu limpo meus digitais na casa dos avós, tá certo? É isso que ele falou aqui. Agora, deixa eu ver aqui. Por gentileza. Posso ler? Quem falou? Otávio. Pode ler, Otávio. Obrigada. Segundo inteiro aí. Enquanto eu dominava o medo de contaminação e pensava passo a passo nos cuidados necessários para estar ali, descobri que minha avó tinha ido menos de 24 horas antes num hospital lotado e para fazer um exame de rotina que nós já tínhamos concordado adiar. Foi sozinha, porque sabia que se avisasse, a família não iria. Jamais, como ela mesma admitiu. Dei uma bronca daquelas e coloquei todos de quarentena, com álcool em gel suficiente e orientações de cuidado mil. Ufa. Obrigada, Otávio. Olha só, gente, nesse parágrafo, a vovó foi pro hospital lotado fazer um exame de rotina, gente. No final da crônica a gente vai conversar. Mas os avós estão fazendo essas coisas? Então, né? Tem vovô e vovó que escapa, tem vovô e vovó que não. Mas alguns escapam, né? Porque eles querem continuar a vida normal. Então a crônica tá Minha contando vovó não sobre escapa. isso. Oi, Minha amada. avó não quer. Minha avó não escapa disso porque ela não Não? quer morrer. É, Ela tem já alguns que perdeu meu não, avô. outros sim. Essa vovó dele escapou e foi pro hospital fazer um exame A de minha avó tá rotina. quase sozinha na casa dela, porque o meu avô morreu no hospital. Aí a minha avó tá sozinha com meu primo que fica dormindo o dia inteiro. Entende? Daí vocês já vão me contar. E ele falou que colocou todo mundo em quarentena lá porque a vovó saiu e foi pro hospital. Ir pro hospital é bem complicado, né? Quem que pode ler esses 2 parágrafos aqui para mim, por gentileza? A sua tia. Ah, eu Pode, Maria queria. Eduarda. Obrigada. Maria Eduarda primeiro, depois eu pergunto de novo. Minha avó. Aprendi há tempos que o suceder de décadas inverte papéis. Nossos criadores, aqueles que cuidaram da gente e que até hoje são nosso porto seguro, Repentinamente. passam a demandar os mesmos cuidados e devolver a dor de cabeça que demos um dia. Pode ler o outro, Maria Eduarda. Obrigada. Lê o próximo. Mas Me arrisco a dizer que poucas vezes há um papel coletivo deste tamanho. E é algo dessas proporções já aconteceu antes. Obrigada, Maria Eduarda. Obrigada pela ajuda, viu, meu amor? Nesses 2 parágrafos, olha que interessante. O primeiro que a Maria Eduarda leu, ela fala assim, ó, existe uma inversão de papéis, né? Então, antes, quem mandava na gente, a gente tá mandando, né? Ou
Antes, quem eram nossos criadores, os nossos portos seguros, que ainda são, a gente tem que cuidar deles. Eles não estão doentes, mas a gente tem que orientar, né? Falando, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que pegar no pé, né? E ele, no próximo parágrafo, ele fala assim: me arrisco a dizer que poucas vezes a humanidade viu uma inversão de papéis coletiva deste tamanho, né? Antes, quem nos orientava, com quem é nosso porto seguro, inverteu. Agora a gente que tem que orientar aquela pessoa precisa da gente ir no mercado para ele. Precisa, sim, de orientação referente a tudo isso. Eu vou ler esses dois parágrafos, essas duas falas aqui, para depois eu peço ajuda de novo, tá? Porque eu achei essas duas falas maravilhosas. Vamos ver se vocês entendem. Ele fala assim, ó. Mas todo mundo saindo, minha filha. A vovó falando. Olha lá. É só um bingo na casa de fulano. Toda a turma vai, meu filho. Não é bar, não tem vírus desconhecidos. Só vamos nos encontrar na casa de um amigo. Tipo, conheço todo mundo que vai lá, não tem perigo, né? Aí o filho ou o neto fala, né? No caso é o neto, porque é ele. Você não é todo mundo. Eu sou o filho de todo mundo? Não sou o filho da turma toda. Então, se todo mundo pular da ponte, você vai também? É? Você não tem casa, não? Agora só vive na rua? Não tem mais sorte que juízo, hein? Gente, vocês estão entendendo? Quem fala isso? Você não é todo mundo. São os nossos pais. Os avós, e agora é o filho ou o neto falando pro vô, né? Você não é todo mundo. Juro, meu pai e minha mãe nunca falaram você não é todo mundo pra mim. E a gente fala, não sou mãe da turma toda. A turma toda vai, mãe, mas eu não sou mãe da turma toda. Você não é todo mundo. Se todo mundo pular da ponte, você também vai pular? Todos os pais falam isso, gente. Eu odeio quando eles falam isso, é muito chato. Todo mundo fala isso, ou já ouviu falar, pelo menos, né? Ué, todo mundo, né? Isso que ele colocou Tipo, aqui. já ouvi falar, mas nunca falaram pra mim. Tá, mas existe esse ditado aí, né? Que todo mundo fala isso. Por isso que ele colocou na crônica dele, tá? Não necessariamente ele tenha falado isso pros avós, mas ele quis colocar, lembrando, gente, não necessariamente tudo isso é real, né? Ele pode ter dado uma exageradinha, mas ficou interessante isso que ele colocou. Porque são falas que os pais ou os avós falam pra gente. Aí tá lá. Quem que pode ler esses dois últimos parágrafos para mim? Amabile. Amabile, por favor. Pais, mães e avós, vocês nos pediram com razão que ficássemos em casa estudando para o vestibular. Nos preparando para o futuro. Puxavam nossas orelhas, deixando claro que seria um sacrifício passageiro e que tudo valeria a pena, que logo estaríamos no mundo. E que não é preciso ter pressa com o seguir natural da vida. Só um pouquinho, Amabile, antes de você ler o próximo parágrafo para mim. Esse parágrafo, ele explica, que vocês não passaram por isso ainda, mas quem tem alguém na família, um irmão... Vestibular, é muito chato. Que está passando por isso... É tipo uma prova. Sabe? Que os irmãos choram e falam que não vão conseguir, que eles são os mais burros do mundo e que nada vai dar certo, tá? Todos os vestibulandos falam isso, é normal. Aí os pais, os avós vão entrar e falar assim, não, mas isso vai passar, isso é um sacrifício que você tá fazendo agora, mas logo vai dar tudo certo. Você tem a vida inteira pela frente, você tem muita coisa, seu sacrifício vai valer a pena, não precisa ter pressa. A hora certa você vai passar no vestibular. Todos os adultos falam isso. E aqui ele está repetindo o que está falando, porque agora é ele que fala isso para os pais e para os avós. Esse vírus vai passar, isso tudo é passageiro, logo você vai conseguir sair de casa. Então, inverteu. Oi, Amabile, último parágrafo, por gentileza, aqui. Beleza. Agora é nossa vez. Faça um favor. Não é hora de caçar confusão. Fiquem quietinhos em casa, que na vida tem tempo para tudo. E entendam, se brigarmos é para o bem de vocês. Vocês ainda vão nos agradecer. O que mais tememos é que essa brincadeira acabe em choro. Obrigada, Amabile. Aí no final ele fala, isso tudo vai acabar, não vai caçar confusão lá fora, espera, né? Espera.
Se a gente está brigando é pro teu bem. Não, né? Agora é o filho e o neto que está falando para os avós. Tá certo, gente? Então, essa crônica, o que a gente entende nela? Ele faz uma crítica, né? Uma crítica não ruim, que é essa da inversão de valores. Quem antes nos davam conselhos e até nos repreendiam, nos davam bronca, agora é invertido, a gente que dá neles. São os idosos, né, gente? Inverteu. Eu peguei essa crônica, eu diminuí, tá, gente? Ela é maior, ele conta mais histórias ali, mas para a gente poder entender. Agora vamos para uma estrutura de uma crônica. É um texto curto, de fácil compreensão? Sim, todo mundo conseguiu entender o que ele quis dizer ali, não é? E todo mundo se viu meio que na situação, porque, gente, tem avô que não sai de casa realmente, que tá cumprindo a quarentena certinho, mas tem avós que são mais teimosinhas, que saem escondidos, não é? Tem uma avó da outra turma que a menina falou para mim assim, que a mãe dela foi no mercado e pegou a avó. A avó estava escondida lá no mercado e escondeu de cara com a filha, né? Acontece, tá, gente? Então a senhorinha não podia ir no mercado e foi escondida e a filha pegou. Então, gente, tá acontecendo isso. Aqui a minha sogra, minha mãe também, a gente fala assim, mas que coisa! Você não precisa ir no mercado ainda? Não pediu pra gente ir no mercado, não. Minhas avós são escondidos. Ô, Fê, o que, Fê? Saem. Os seus avós saem escondidos, Felipe? Ah lá, tá vendo? Sim. Tem um monte de vovô e vovó que são escondidos, tadinhos, gente, é difícil para eles, né? Então, essa crônica tá aqui. Possui uma linguagem despojada e simples, essa crônica que a gente leu? Sim, não é? Narra a situação do cotidiano? Muito, narra a situação que nós estamos vivendo hoje. Ele usou poucos personagens? Sim, na verdade, gente, era o narrador, personagem ele contando dos avós, né? Ele teve um caráter crítico sobre comportamento e situações? Teve, gente. Lembrando que o crítico não é só ruim. Claro que sim. Né? Ele teve essa crítica sobre toda essa situação que estamos vivendo, né? Sobre os idosos ter que ficar em casa e muitas vezes não obedecer, né? Teve humor? Teve humor. Principalmente naquela fala que eu li para vocês, que ele inverteu. Ele falou como se ele fosse os pais dos avós dele, tá certo? Ou dos pais dele mesmo, né? E segue um tempo cronológico, que isso é importante. Começo, meio e fim, né? Como se eu estiver relatando uma história, tá? Eu preciso que vocês tenham isso na cabecinha de vocês, tudo isso que eu coloquei. Cuidado com a fala para não colocar palavras de baixo calão ou palavrões, sabe? Ou palavras que não condizem a um texto. Cuidado. Não aconteceu, tá? Vocês não são assim. Porque isso não tá na fala de vocês, mas tomem cuidado. Outra coisa, tem que ter essa parte crítica, vocês têm que falar alguma coisa, não pode só relatar uma situação vazia. Tá certo? Que nem eu falei para vocês, não adianta eu falar, eu levantei, passeei e voltei. Não. Tá? Vamos pensar no que eu vou escrever, vamos dar uma incrementada ali, tá bom? Se eu for falar que eu levantei, dei uma volta no quarteirão e voltei, no caminho aconteceu alguma coisa comigo? Eu encontrei alguém? Eu bati minha cabeça na porta? Eu caí? Sei lá, gente. Fiquei presa no elevador? Uma coisa aconteceu comigo, tá bom? Agora eu vou dar a produção dessa semana para vocês. Produz uma crônica narrativa. O que é crônica narrativa? Tem que ter um narrador. Que nem vocês fizeram da outra, igual. O tema será livre dessa vez. Então, vocês vão escolher o tema que vocês vão escrever, tá? Eu coloquei sugestões, que é a quarentena, a online, entre outros. Mínimo 15 linhas, máximo 30. Mesma coisa. Só que dessa vez não tem uma folha, vocês vão ter que pegar uma folha de vocês para fazer, tá bom? Tema livre. Cuidado, tá, gente? Mas eu posso... Por que eu coloquei tema livre? Porque vocês podem escrever
sobre um dia que eu levei meu cachorrinho no pet shop, um dia que eu fui ao shopping, uma praia, um Natal na minha família desse ano. Gente, um aniversário de um amigo, um aniversário online de um amigo. Tem uma menina que mandou um texto, uma crônica sobre aula online, mesmo sendo da escola ali, ela fez sobre aula online. E ela escreveu assim que... Ela escreveu depois assim que aquilo foi inventado, que não foi real. Ela escreveu que vou resumir, que a professora de português chegou na aula e falou que ia dar um ditado para vocês. E para o 5º ano, e ela não estava se sentindo bem, ela teve que levantar e sair. E foi ao banheiro. Na hora que ela voltou, ela estava um pouco atrasada com a aula. Aí ela pegou e já começou a falar. Já começou a dar o ditado. Falar. Daí na hora que acabou o ditado, o microfone dela estava desligado, mas todo mundo tinha avisado ela no chat, mas ela não tinha visto. Essa foi uma crônica que a menina fez, tá? E assim, lógico que ela colocou mais detalhes, ela colocou mais crítica, mas um exemplo ali que às vezes a gente faz as coisas tão rápido que a gente não tá vendo o que a gente tá fazendo. Essa é a crítica dela. Então, vocês estão entendendo, gente? Tem coisas que tá ali e que a gente pode aproveitar. Tá certo? No meio do texto tem que ter uma crítica ali. Boa ou ruim. Vocês entenderam? Alguma dúvida do que vocês têm que fazer essa semana? Se não, manda um joia aí pra mim, que eu quero ver mais fazer um textos texto. maravilhosos. Oi, Amabile. Então é para fazer um texto? Uma crônica de novo, igual você fez, só que o tema dessa vez é livre. Tá bom? Eu coloquei sugestões, quarentena, aula online, entre outros, mas aí você escolhe. Entendeu, Amabile? Igual você fez no passado. Da escola, só que agora é livre. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Hein, meus amores? Tia, pode ser uma história em um jogo? História em um jogo. Aí, então, daí toma cuidado. Você vai ser o narrador personagem ou o narrador observador? Só definir Personagem. isso, aí pode. Se for uma crônica, se for relatar algo do cotidiano, sim. Cuidado para não ser uma coisa super... Se eu falar assim para vocês que um unicórnio passou voando aqui, não é uma crônica. Porque não é algo do cotidiano, não é algo real. Vocês entenderam? Aí Sim, mas pode eu ser vou falar conto. como se eu tivesse no jogo, entendeu? Tipo, Mas como no se eu jogo tivesse vai ter jogando. coisas de um cotidiano, Guilherme, ou uma coisa surreal. Eu tenho superpoderes, atiro no outro. Não, é Aí, que eu vou falar como que, tipo, quase todo dia eu faço um amigo novo no meu jogo, não, entendeu? daí... Cuidado para não relatar coisas que não existem. Entendeu, gente? Eu tava andando na rua e encontrei com uma bruxa. Só se for alguém fantasiado de bruxa, né? Tudo bem, gente? Vocês entenderam isso? Sim. Encontrei o Saci Pererê, né? Só se for alguém fantasiado de Saci Pererê. Sim. Tem que ser algo mais real, realmente. A crônica, daí é um conto. Se eu quiser escrever uma coisa... eu tenho superpoderes, encontrei uma fada madrinha, aí é um conto. Isso que eu tô pedindo para vocês é uma crônica. Tá certo? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Não? Na próxima aula, eu quero até mostrar aqui para vocês. Na próxima aula, nós vamos começar essa atividade aqui do livro, tá? Que é a apresentação de slides. Então, nós vamos conversar sobre isso. Todo mundo sabe o que é um slide? Sim, Isso aqui que eu tô mostrando para vocês é um slide, né? Agora, galera, a gente está mais em contato com slides do que nunca, né? Por conta de tudo isso que está acontecendo online, não só nas aulas, mas no trabalho também. Então, nós vamos falar sobre isso. E nós vamos produzir slides, tá? Não necessariamente no computador, mas nós vamos. Mas antes disso, nós vamos estudar a estrutura, tá? Tudo bem? Então, próxima aula, todo mundo com o livro. Agora, eu preciso que vocês não esqueçam de fazer o texto
Lembra o que eu falo na produção de texto? Quando que eu vou fazer esse texto? Entre hoje e amanhã. Hoje e amanhã. Tá certo? Porque senão vocês vão se perder. Tem gente que já não entregou a primeira crônica da escola. Então, já tem 2 crônicas para fazer, da escola e do tema livre. Tá certo? Combinado? Meus Tia, a amores. minha eu já fiz, só que eu ainda não mandei, tá? Ah, não. Se já fez, tá bom, né? Continuo mandando minhas palminhas para quem entregou o texto, que estão maravilhosos. Parabéns de novo, tá? Estou muito orgulhosa de vocês. Estou ansiosa para ler os próximos, tá bom? Beijinho, amo vocês. Até segunda-feira na aula de empreendedorismo, tá bom? Beijinho, gente. Tchau.